Olá meninas, tudo bem com vocês? Primeiro eu queria agradecer a Rose pelo convite, né? Eu queria estar muito aí com vocês presencial, só que né, nesses tempos que a gente está vivendo, né, essa questão da quarentena, da pandemia, então isso não é possível, mas ainda bem que hoje a gente tem esses recursos de tecnologia, né, para poder estar presente mesmo distante. Então, meu nome é Thaís, eu fui vítima de um relacionamento abusivo, de violência doméstica. Em função disso, eu comecei todo um trabalho para prevenção e para ajudar mulheres que passam por situações como as que eu passei, mulheres e meninas. Dessa luta que veio toda da minha vida, da minha história de vida, eu consegui algumas coisas, ai, caindo tudo aqui, consegui algumas coisas, né? E dentro delas, hoje eu sou embaixadora na luta contra a violência de meninas e de mulheres pelo Instituto Avon. Isso vem todo desse trabalho, dessa conquista, de conseguir sair com vida de um relacionamento abusivo. Também, só um minutinho, deixa eu pegar aqui que eu derrubei. Também eu hoje atuo, né, como presidente da ABRAE, que é a Associação Brasileira Intersexo. Também é um trabalho assim voluntário, né? Porque eu tive um filho chamado Jacob, que nasceu intersexo. Para quem não sabe o que é intersexo, intersexo é quando um bebê, uma criança, nasce com características sexuais diferentes do esperado. Porque o que se espera, né, na sociedade hoje como padrão, quando se tem uma menina, que ela tem uma vagina, que o cromossomo dela seja XX, que ela tenha útero ovário, que o corpo dela se desenvolva, né, numa determinada forma. E dos meninos, a gente espera, né, na sociedade, que a criança tenha um pênis, que ela seja XY, tenha testículos, né? E quando nasce um bebezinho com características assim diversificadas, por exemplo, um pênis sem um testículo, ou às vezes uma menininha que nasce com um órgão que os médicos não conseguem saber se é uma genitália masculina ou feminina, a gente chama de intersexo. Porque se criam características biológicas, corpóreas, de nascimento entre o sexo masculino e feminino. Tá? Eu não estou falando de questões de gênero, nós estamos falando de questões biológicas. E isso afeta muito a integridade da criança, não no sentido, isso não seria um problema de saúde, assim como não é. É uma questão de um corpo com uma constituição de órgãos variada do que aquilo que a gente está acostumado. Não significa que seja errado, é apenas uma variação. E como não são tantos assim, e as pessoas que são assim, devido à sociedade, principalmente no Brasil, tem muito preconceito, acabam escondendo seus filhos e tudo mais, a gente acaba não sabendo. Mas existem várias questões. Por exemplo, quando meu filho nasceu, ele não pôde ter certidão de nascimento, porque como ele não era definido em masculino nem em feminino, a maternidade não quis me dar o documento da declaração de nascido vivo. Então aconteceu uma série de coisas, eu fiquei sem auxílio de maternidade, meu filho era cardiopata e ficou sem cartão SUS, a gente teve que correr atrás de muita coisa e hoje, em função da história do meu filho, a gente conseguiu algumas coisas, conseguiu estar tramitando a questão do registro das crianças intersexo, né, como sexo ignorado ou diverso. E tem uma série de detalhes, né? Meu filho acabou falecendo, não por ser intersexo, mas porque ele tinha uma cardiopatia, um probleminha no coração bem grave, né? E ele acabou falecendo com 1 ano e 6 meses, quase 7 meses. Foi uma luta, então eu acabei escrevendo o livro, né, Jacob, Entre o Sexo e Cardiopatia, o que fez o Anjo, da editora Scortese.
O livro foi lançado esse mês, já está à venda. Eu falo não só da questão intersexo, mas eu falo da questão de violência contra mulheres, eu falo de estupro, de abuso sexual, eu falo de exploração sexual, eu falo de relacionamento abusivo e eu falo do nascimento do meu filho, falo de aborto e falo da história de vida do meu filho, que foi muito rica, muito maravilhosa, de como ele veio ao mundo, de como foi tão fantástica essa história e de como ele foram a vidinha dele, porque a gente sabia que ele podia ter um óbito, morrer a qualquer momento, e a gente sabia que poderia acontecer dele falecer, ele era paliativo, ele acabou falecendo. Então eu conto como essa experiência de ser mãe de um bebê que você sabe que a qualquer momento pode partir. A gente sabe que qualquer pessoa a qualquer momento pode partir, mas um bebê com comorbidade é mais complicado. E hoje me dói muito, me magoa muito quando eu vejo líderes políticos falando que só tá morrendo pessoa com comorbidade pelo coronavírus. Por quê? A pessoa com comorbidade, ela vale menos. Esse ser humano que tem uma síndrome de Noonan, síndrome de Down, essa criança, ela vale menos que as outras, o idoso vale menos que as outras, sabe? Então isso me magoa muito. E a gente sabe que não é real, tem pessoas também ditas saudáveis que estão falecendo. Então, no livro eu falo muito dessa questão. Eu tive que ficar isolada, meu filho cresceu ficando dentro de um quartinho, porque ele não podia tomar todas as vacinas, ele não podia ter virose, senão ele poderia morrer. Então, isso que a gente passa hoje a sociedade, do coronavírus, de ter que estar isolado, a gente passou com o nosso filho. Então, até aqui é uma leitura boa para esse momento de crise, de isolamento que a gente vive. Agora eu vou entrar um pouco, no tema do mês das mulheres, que é porque eu estou até fazendo esse vídeo para vocês. Só um minutinho. Tá tudo certinho. Não, é que eu tenho medo de ficar gravando e às vezes dá algum problema, para de gravar e eu acho que tá gravando e não tá, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar é do conceito de mulher, tá? Enquanto gênero. Como eu expliquei da questão intersexo, que eu acho que fica bem claro que na verdade a gente tem o sexo, ele é o quê? Corpo macho, fêmea e intersexo. O macho seria aquela formação biológica, que vai ser mais masculinizada, vai ser mais assim, vai ter o pênis, testículo, cromossomo XY. Na verdade vai engrossar a voz, que são as características secundárias sexuais, vai desenvolver mais pelo, o ombro vai ficar mais largo, tudo mais. Na mulher, que a gente associa mulher ao sexo fêmea, tá? Vamos pensar depois, será que isso é uma associação correta? Então no macho a gente vai ter essas características que eu falei. Na fêmea a gente vai ter vagina, útero, ovário, vai ter desenvolvimento secundário na adolescência de mamas, a voz já não vai ser grossa, vai ser mais fina, o cromossomo é XX, então isso seria fêmea. Tudo a variação entre macho e fêmea seriam pessoas intersexo. Existem mais de 41 variações de pessoas intersexo. Então tá bom. A pessoa intersexo, será que ela é masculina ou feminina? Porque macho ou fêmea ela não é. Porque ela não tem as características congruentes de macho, nem as características congruentes de fêmea. Ela seria essa variação. Às vezes eu vou ter uma pessoa que tem pênis, mas por dentro ela tem útero. Eu vou ter meninas que têm vagina, mas o cromossomo dela é XY. Então por que eu falei meninas que têm vagina, mas o cromossomo é XY? Elas são intersexo. Então o que fica claro? Que o conceito de mulher ou de homem é uma questão social, cultural de gênero, é uma construção cultural. A gente, ao longo da história, da vida, a gente foi entendendo, construindo que mulheres se comportam de tal jeito e homens de tal jeito. Então, o que acontece? Quando eu me referi aqui
nesse vídeo sobre mulheres, eu estou me referindo a mulheres que têm um determinado comportamento, uma determinada expressão de gênero. O que seria a expressão de gênero da mulher? Seria, vamos pensar, vocês poderiam montar essas características. A gente é educada a uma determinada expressão de gênero. Por exemplo, cabelo mais comprido seria essa expressão de gênero feminino na sociedade atual. Ao usar uma maquiagem, uma roupa, a saia, o salto, a forma de me mexer mais delicada, a voz fina. Então, tudo isso seria o que a gente fala da mulher como construção cultural. A mulher, de repente, a gente carrega muito mito, muita coisas que foram impostas e a gente não sabe por quê. A mulher é mais cuidadora, mais afetiva, né? Mas será que isso é real mesmo? Né? Será que isso é verdade? Então, como eu vou me referir à mulher, eu vou me referir tanto à mulher cis. O que é a mulher cis? É a mulher que nasceu num corpo fêmea. E a mulher trans, que é a mulher que nasceu num corpo biológico que não a representa, um corpo que seria do macho. Ou também, às vezes a gente fala mulher trans quando a gente está falando, algumas pessoas intersexo se consideram trans, porque elas tiveram que tomar hormônios para manter um corpo feminino, entendeu? Outras não, outras se consideram apenas mulher mesmo intersexo. É bem complicado isso, gente. Se ficar alguma dúvida, vocês podem mandar para mim nos comentários, eu vou respondendo, porque isso é muito complexo para eu tratar tão rápido. Então eu só quero dizer o quê? Que o meu conceito de mulher, que eu utilizo, que é o mesmo que a Maria da Penha na lei usa, é de mulheres enquanto expressão, enquanto gênero, tá? Enquanto identidade de gênero. Então, a Lei Maria da Penha, ela serve tanto para mulher cis como para mulher trans e para as pessoas intersexo. A Lei Maria da Penha, ela tem alguma coisa a mais também do que a gente imagina. Ela fala sobre a violência doméstica. Então, ela não vai abarcar só a violência doméstica contra mulheres. Ela vai abarcar a violência contra filhos, contra netos e às vezes até contra o homem, tá? Porque é tudo que ocorre dentro do âmbito doméstico. Então, a Lei Maria da Penha é a lei número 11.340 de 2006. O que ela conceitua como violência doméstica? No artigo 5º, ela vai falar que violência doméstica é qualquer violência na família contra a mulher e qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, essa violência, ela se dá quando praticada no ambiente familiar, no ambiente doméstico ou em alguma relação que envolva afeto, tá bom? Não precisa ser necessariamente dentro do ambiente familiar ou do ambiente doméstico, mas em relações que envolvam afeto, por exemplo, um namoro, tá? Ou até alguém que esteja ficando com outra pessoa. A violência pode vir de outra mulher também. Então, a Lei Maria da Penha, ela não vai falar da violência que vem só do homem para a mulher. Ela fala da violência que vem de uma mulher para outra mulher também. Então, ela vai envolver tanto as relações heteroafetivas como as relações homoafetivas. Por exemplo, um casal de lésbica ou um casal de gay, homoafetivo, em tudo que tem a ver com a violência, né, afetiva no âmbito doméstico familiar, vai abarcar a Lei Maria da Penha. Agora eu trouxe uns dados interessantes para a gente pensar. Depois vocês vão abrir aí para debate, então é interessante. 54% das pessoas conhecem uma vítima de violência doméstica. Então, se eu perguntar aqui, gente, alguém aqui conhece, já sofreu violência doméstica?
Eu tenho certeza que quase todas vocês vão ter algum episódio na vida, seja pelo companheiro, pelo ex-companheiro, ou um ex-namorado, ou pelo pai, ou pela irmã, vai ter alguma situação sim, quase todas. Agora, que conhece alguém que passou por uma situação assim, bem, né, de violência doméstica, eu também tenho certeza que todas vocês. Eu acho que esse dado de 50%, 54% é até maior. Nem sempre, esses dados, gente, eu peguei do documento da ONU Mulheres, tá? Não são coisas que eu tô falando da minha cabeça. Eu peguei da cartilha da ONU Mulheres, eu passei até o link para a Rose, depois vocês podem pegar com ela. Nem sempre se é perceptível que se está vivendo uma situação de violência. Então, nem todo mundo percebe que está sofrendo violência. A gente está tão acostumada com a violência que às vezes a gente não percebe que algo é violento. Por exemplo, eu dei uma entrevista ano passado para o UOL sobre castigo para criança, onde eu falava que não, para a constituição do ser humano mesmo, não se bate ninguém, ainda mais em criança. Tem outras formas da gente corrigir uma criança, né? Por mais difícil que pareça, tal. Então, o que acontece? Deu muito comentário, porque as pessoas estão tão acostumadas com a violência, dar um tapinha, ou só um tapinha não dói. Será que não? Entendeu? Que isso acaba por fazer o quê? Com que a gente veja o quanto a sociedade está acostumada com a violência. A pessoa associa educar a bater. Nem sempre a pessoa se reconhece como vítima ou que seu relacionamento é abusivo. Gente, isso é verdade. As pessoas demoram muito para se reconhecer como vítima ou estar num relacionamento abusivo. Isso aconteceu comigo. Eu estudava, eu já estava me formando na faculdade. A faculdade fez eu despertar para perceber que eu era vítima de um relacionamento abusivo. Mas eu não sei o que acontecia, o processo psicológico que eu passava, isso era tão dolorido para mim, que eu não conseguia me entender como vítima de um relacionamento abusivo. E a fase mais importante, se a gente tem uma amiga, alguma pessoa que está passando um relacionamento abusivo e a gente identificou ela não, a gente tem que ajudá-la a ter consciência e perceber que ela está passando por isso, porque quando ela se enxergar como vítima de relacionamento abusivo, ela vai tentar mudar isso. Ou conversando com o parceiro, né? Vamos pensar que as pessoas podem mudar, né? Vamos acreditar nisso. E se não tem como mudar, ela tentar se proteger e sair desse relacionamento. Mas isso de uma forma consciente, porque se às vezes a gente chega pra pessoa falando, ele é abusivo com você, você não tá vendo, ela vai virar a cara pra gente e a gente não vai mais conseguir ajudar aquela pessoa. Então a gente tem que ter todo um cuidado, um zelo pra ir chegando na pessoa devagar. Aí eu trouxe uma coisa bem interessante, vou pegar aqui pra ler pra vocês, espera aí. Que é tipo um teste, para ver se seu relacionamento é abusivo. Tá no material também da ONU Brasil. Eu gosto muito desse material. É um material bem interessante. E assim, por quê? Porque faz a gente enxergar se o relacionamento que a gente tá é abusivo, ou às vezes se a gente tá sendo abusiva com o nosso parceiro. Tá? Isso faz a gente pensar, porque a gente pode pensar tanto que o teste é pra gente ver se o companheiro ou familiar faz isso com a gente, mas ele vai pensar também se a gente faz isso com alguém. E se a gente faz isso com alguém, a gente está sendo abusivo. Então, se a gente se percebe como abusivo, a gente tem que parar, pensar e tentar mudar isso na gente. Tá? Então, pode ser tanto com o companheiro, como com o filho, como com um pai, uma mãe, tá? Então, eu vou falar as perguntas, vocês vão pensar no sim ou no não. Tenta anotar, quem tiver com algum caderninho de anotação, quantos sim vocês falaram, tá bom? O não tem problema, eu quero saber quantos sim. Então, primeiro vocês vão fazer pensando no atual relacionamento de vocês. Depois, vocês podem voltar esse vídeo e fazer pensando em vocês como parceiro ou em vocês como mãe. Então, seu companheiro ou familiar, vai responder sim ou não, hein? Vigia ou controla o que você faz? Costuma demonstrar ciúmes com frequência? A proíbe de visitar familiares e manter relações de amizade? A critica por qualquer coisa que faz, veste, come ou pensa?
A proíbe ou atrapalha de trabalhar ou estudar? Xinga ou humilha diante de familiares ou amigos? Briga com você ou a critica sem motivos aparentes? A ameaça, faz chantagem e acusa de coisas que você não fez? Controla o dinheiro e obriga você a prestar contas, mesmo que o dinheiro seja do seu trabalho? Já chegou a destruir seus objetos pessoais de valor sentimental e objetos de casa? Diz que se você não for dele, não será de mais ninguém, ameaçando o caso abandone. Atinge emocionalmente, fazendo com que você se isole e tenha vergonha de contar para alguém sobre a violência vivenciada. Faz questão de lhe contar que tem arma de fogo ou exibe a você? Já chegou a agredi-la fisicamente, bater, empurrar, chutar, beliscar, puxar o cabelo, chacoalhar? Já agrediu, física ou verbalmente, diante dos seus filhos? Já agrediu ou agrediu outro membro da sua família? Já agrediu utilizando objetos ou utensílios domésticos? Faz você se sentir culpada pela violência que você sofre? A obriga a manter relações sexuais contra a sua vontade ou se envolver em atos sexuais que você não aprecia? As brigas e as agressões estão ficando mais frequentes e mais graves. Gente, se você marcou uma ou mais situação com sim, já fica atenta, tá bom? Agora, se você marcou umas 5 situações, se proteja. Pense em sair desse relacionamento de uma forma segura, tá? Saia de forma segura. Agora, uma curiosidade sobre a minha vida. Eu estava vendo esse material, né? E no um relacionamento que eu tive no passado, todas aqui eram sim. E eu consegui sair com vida. Então, se você passa por isso, você também vai conseguir sair com vida. Outra coisa. Aí, né, a Rose até falou, nossa, eu te admiro de ter tido um relacionamento tão complicado e depois ter conseguido casar de novo com um homem. Ah, mas eu falo brincando, eu escolhi a dedo. Hoje eu posso assinar lá não em todas. Entendeu? Então a gente fica esperto com as experiências de vida. Então, quando eu vi alguém que mostrava qualquer característica abusiva ou manipuladora, eu já saía fora. A gente tem que ficar esperta. Peraí. Agora, voltando aqui. Então, gente, eu sei que esse teste mexe com a nossa cabeça. Se você se reconheceu como uma pessoa que tá num relacionamento abusivo, não se sinta culpada. Porque o relacionamento, ele não começa abusivo, ele começa com uma conquista, no começo tudo é lindo, é um romance. As coisas vão acontecendo aos poucos e a pessoa abusiva, ela vai te envolvendo e você não consegue. Quando você vai ver, você tá num emaranhado e você tá naquela situação e é complicado. Então não adianta alguém falar, nossa, mas ele faz tudo isso com você porque você tá com ele. Ah, por quê? Ele não mostrou que ele era assim, né? Ele foi te envolvendo na situação. Então não se sinta culpada, apenas pense em como você pode se fortalecer. E se você se viu em algum comportamento abusivo, tenta mudar isso em você. E veja como buscar ajuda para mudar isso. Então, exemplos de violência são empurrão, segurar pelo braço, puxar pelo cabelo, beliscar, arrancar à força a roupa, surra, amarras, cortes, cortar o cabelo à força, ou induzir você a cortar o cabelo, ou a usar ou não pintar o cabelo da cor que você gosta. Essa indução também é uma forma de violência. Falar, ai, ficou feio, né? Mordidas, socos e chutes, estrangulamento, queimadura, forçar a ingerir remédio, bebidas ou drogas. Se teu parceiro te obriga a usar droga ou beber com ele e você não gosta, isso também é violência. A fase de mais risco é quando a mulher pede a separação e logo após deixar a casa ou separar. É a fase que a mulher corre mais risco, é quando ela se enxerga
quando ela chega para esse companheiro e fala em separação. Não pode simplesmente, se você tem um companheiro muito abusivo, muito violência, você não pode simplesmente chegar e falar, eu quero me separar. Você vai ter que criar uma rede de apoio, pessoas ao seu lado, ao seu redor, que possam te proteger, um lugar que você possa ir e ficar meses segura, porque normalmente a fase de homicídio, de feminicídio, tá? É a fase da separação e logo após a separação. É a fase que eles também, conforme o grau de violência da pessoa, fazem mal para os filhos também. Eles usam os filhos contra a mulher. Quando a mulher tem alguma deficiência, as chances de violência sobem 30%. 30%. Então, se a mulher ela apresenta alguma deficiência, ela tem mais chances de sofrer violência. Exemplo de violência que a menina trans sofre. A gente falando das meninas trans, exemplo de violência. Por exemplo, quando ela começa a deixar o cabelo crescer e a família vai lá e obriga a cortar. Quando rasgam as roupas dessa menina porque não querem que ela se identifique como mulher. Como se impor um gênero, por exemplo, você é menino, 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 você não pode ser uma mulher. Eu tô falando das violências que a menina trans sofre no ambiente doméstico e isso pode tudo ser protegido pela Lei Maria da Penha. Não aceitar a identidade de gênero e a expressão de gênero, quando a família não aceita, tá, a menina trans, ou o parceiro, quem for, ou a escola. A medida protetiva, né, vocês já devem ter escutado falar, ela é uma das coisas que funcionam no Brasil, mas o que eu vi na prática, eu tenho medida protetiva do meu ex, funciona, mas não funciona, né? Porque a hora que você chama a polícia militar, vai muito de quem atende o telefone ali, entendeu? Então a gente tem que se proteger mesmo e criar nossas redes de apoio entre os amigos e familiares. Mas, falando da medida protetiva, é um recurso para qualquer caso de violência doméstica e pode ser estendida aos filhos e os parentes da vítima. Tem juízes que, quando dão a medida protetiva para a mulher, já estende para os filhos e parentes, tá? E aí já vem a visita assistida, que faz parte da medida protetiva. Uma forma também, gente, que funciona muito. Tem época que funciona melhor, vou falar a verdade. Tem épocas que funciona muito bem, tem épocas que não. É o Disque 180, tá? Que é o Disque Denúncia. Para o feminicídio, para as violências domésticas, às vezes eles dão muito amparo, às vezes eles vão saber te informar onde você pode buscar ajuda na sua cidade, se tem algum centro de referência, alguma secretaria da mulher, as delegacias de mulheres. Então tem época que funciona muito bem, vamos falar de abrigo, onde tem, tudo mais. Só que tem época que não, vai muito de quem está administrando na época, mas usem o 180, é um recurso. E o que funciona bem? Redes de proteção. O que são essas redes de proteção? Você procurar apoio na comunidade onde você vive. Na igreja, nas suas amigas, amigos, parentes. Olha, chegar para alguém de confiança, que não vai chegar e contar para o teu companheiro, né, entre aspas, abusivo, que você está passando tudo aquilo e que você precisa de apoio, que você está querendo sair disso, mas que você quer sair com vida. Então, para a pessoa junto com você pensar qual a melhor forma, porque às vezes, a minha experiência mostra, às vezes a gente faz boletim de ocorrência e se a gente não tem testemunha, ou a testemunha ela tem medo de ir, sabe? A gente às vezes tem muitas testemunhas, mas as pessoas têm medo de testemunhar. Ou tem as pessoas que se vendem, que foi o que aconteceu comigo, né? A minha testemunha, uma das minhas testemunhas, o meu ex comprou ela, né? Então acontece o quê? Você tem que procurar o serviço de apoio comunitário, serviço social, Secretaria da Mulher, contar o que está acontecendo e ver como será a melhor forma de você sair desse relacionamento para você não sofrer um feminicídio. Essa é a realidade. E nem seus familiares e nem seus filhos. Então isso tem que ser feito da maior forma. É muito comum na época de separação eles ficarem revoltados, ficarem ameaçando,
tentar atropelar, tentar sequestrar os filhos, são atitudes muito comuns em homens abusivos. Tá? E eles se fazem de vítima para o restante das pessoas, principalmente para os amigos e familiares deles, né? E aí, abusivo, o cúmplice é quem, né, escuta e defende uma pessoa abusiva. Agora, tem alguns grupos que a gente chama de grupos duplamente vulneráveis. Que são? Mulheres que têm mais chance e sofrem mais com a violência. São as mulheres negras e as mulheres trans. Agora, se a mulher for trans e negra, ela vai sofrer ainda mais. Infelizmente. Por que isso acontece, gente? Em relação às mulheres negras, porque culturalmente, devido à colonização, nosso país foi um país colonizado, né, pelos europeus, né, teve a escravidão. Então, durante a colonização, a mulher negra era submetida à servidão. Então, a mulher negra, ela servia tanto para o trabalho doméstico, né, e sexualmente para os senhores, donos de fazendas. Isso é uma coisa que nem todo lugar aborda quando fala da história do Brasil. Mas a mulher negra, ela na escravidão, ela também servia sexualmente. Então, isso fez com que ela sofresse muito mais, e até hoje existe um assédio em cima da mulher negra. Mas assim, eu acho que seria melhor vocês chamarem uma mulher negra para falar sobre a violência doméstica, sobre a mulher negra, tá? Alguém que já tem uma militância em cima de ser mulher negra. Eu conheço uma, depois se vocês quiserem eu indico, eu conheço. E a mulher trans, ela é vista como uma mulher que se submete a servir por dinheiro. A sociedade enxerga dessa forma, mas por que, gente? Será que ela se submete porque ela quer? Ela é vista às vezes como sub-humana ou não vista como mulher, sabe? A mulher trans, ela é jogada numa situação de vulnerabilidade nas ruas pela família e pela escola. Quando a família não aceita aquela filha trans, aquela menina trans, começa ao invés de protegê-la, joga ela pra rua, expulsa de casa. E quando a escola faz bullying com essa menina e ela se sente rejeitada a sair da escola, ela vai pra rua, coitada. E quem vai abrigar essa menina na rua? Pessoas que querem usá-la. Quem quer usar? A exploração sexual. Então essa menina vai ser acolhida por quem? Por quem irá explorá-la sexualmente. Então, ela acaba sendo prostituída, explorada sexualmente. Não porque ela quer, mas porque isso aconteceu na vida dela. E aí, se vocês quiserem, outro dia, eu conheço, tenho uma amiga que ela é mulher trans, negra, e ela é intersexo. Ela tem muito a contribuir, muito a dizer sobre isso. Mas ela tem uma família maravilhosa. Então ela é profissional de saúde, tudo. Então você pode ter certeza que os homens cis héteros são os maiores responsáveis pela violência, pela exploração sexual, tanto das mulheres cis como das mulheres trans. E principalmente da mulher negra. E eu fico pensando, como será que está sendo, eu vi uma reportagem esses dias, das mulheres que estão na rua, que estão sendo exploradas sexualmente numa época de coronavírus, onde todos tinham que estar protegidos. Tem algumas profissões que a gente não tem como escapar, tem que estar trabalhando. Principalmente o profissional de saúde está lá por nós, que não somos da saúde, né, da parte de frente. E aí a gente fica pensando, será que esse homem cis hétero para de procurar as mulheres para explorar sexualmente? As mulheres trans na rua, a mulher cis, né, nas casas que tem por aí. Como que tá a proteção dessas meninas? Como que tá a vulnerabilidade delas aumentou ainda mais.
Se vocês quiserem ver, pensar um pouco nesse tema, como a gente pode proteger e ajudar essas mulheres acolheram. Elas, o ganha-pão delas, para elas poderem almoçar no outro dia, também está na rua, infelizmente. Então, como que fica? O que a gente pode fazer? Porque tudo bem, é muito fácil. Eu venho, fico dentro da minha casa, me isolo. Estou fazendo pelos outros, porque eu estou diminuindo a transmissão do vírus. Estou fazendo por mim. Mas, às vezes, de dentro de casa eu posso fazer a mais. Eu posso usar as redes sociais para sensibilizar as pessoas, para tentar... tem muitas empresas fazendo muita doação. Eu tô ficando assim, feliz de ver empresas nacionais, multinacionais, doando respirador, dinheiro, doando, tem empresa que eu tô sabendo que tá doando cesta básica, alimento, marmita para pessoas que têm o ganha-pão no dia a dia, que precisa, por exemplo, uma pessoa que vive da faxina, diarista, uma pessoa também que tem um emprego que ela tem que estar lá e se ela não tiver, ela não vai receber, quem trabalha por comissão, quem é autônomo. Então, como que fica isso em tempos de isolamento? E como eu posso fazer pelos outros? Se eu tiver em condições de ajudar, eu tenho obrigação social e ética de fazer pelos outros. Então, a mensagem que eu queria deixar hoje é essa. Qualquer dúvida pode mandar para mim nos comentários do vídeo. E aí eu vou respondendo dentro do que eu posso. E coloquem, gente, acrescentem informações, porque eu tenho muito a aprender com vocês também. Então, e quem acessa também o canal, as pessoas olham muitos comentários, então complemente com matérias, com leis, com redes de apoio, onde posso conseguir ajuda. Coloquem essas redes de apoio nos comentários, tá? E mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu vou encaminhar um vídeo também, que vocês quiserem ver, sobre as mulheres trans, tá bom? Da Sara York, na TV Futura. Beijo para todas. Força!